Tati Mandelli, bom dia, tudo bem? Bom dia Timóteo, bom dia Rebeca, Felipe, Vanessa. Estamos aqui para mais um dia. Bom dia para você, nossos ouvintes aí da Ouro Negro FM e das plataformas YouTube e Rumble. Notícia triste, ataque a tiros deixa ao menos 22 mortos na cidade do Maine, nos Estados Unidos. Eu, pelo que sei, acho que a Tati deve saber melhor. O Maine é um estado muito... A gente não utiliza mais esse termo aqui na Brado, né? Progressista. É um estado extremamente esquerdista. Você tem essa informação, Tati? Não tenho essa informação, nem estava sabendo desse ataque, estou sabendo agora. Agora, vocês veem, é uma coisa que está acontecendo, como disse a Vanessa, no mundo todo, né? Quer dizer, a gente tem ataques assim. Ainda bem que esse ataque não foi um ataque direcionado à comunidade judaica, porque ainda seria pior, e pelo jeito também não foi executado por nenhum muçulmano, né? Foi por um americano mesmo com problemas mentais, que era do exército, né? Ou era das Forças Armadas, portanto, ele podia ter arma. Nos Estados Unidos todos podem ter arma. E você vê que um ato de maldade... sempre ele é de um grupo, de uma pessoa que ataca pessoas em horas de lazer, em hora que as pessoas estão ali desfrutando com as suas famílias, ou ataques covardes em escolas, né? São os tipos de ataque desse tipo que a gente vê em todo o mundo. Aquele caso em Orlando, na Flórida, foi a mesma coisa. Enfim, muito triste isso, muito triste. Mas vai servir, com certeza, de combustível ao desarmamento, uma vez que também, de novo, não tem nada a ver, porque se essa pessoa fosse brasileiro mesmo, com o nosso de estatuto de desarmamento, ele teria uma arma porque ele era policial. Então, assim, vai servir de novo de narrativa para esses progressistas aí desarmarem a população. Israel realiza operação por terra na faixa de Gaza. A cidade de Gaza ela está inevitavelmente a ser destruída praticamente, porque, como a Vanessa falou, os túneis são subterrâneos. Então, todo o armamento, todo o esconderijo do Hamas, ele vai por baixo da cidade. E aí não tem outra forma de entrar a não ser bombardeando esses túneis. A gente já falou aqui de uma bomba que Israel tem, que vai lá embaixo da terra e explode embaixo, tentando destruir esses túneis também. A invasão terrestre que está praticamente acontecendo, a gente está vendo aí tanques entrando e tudo isso, ela esperou todos esses dias, nós já estamos aí no final do mês de outubro, quase 20 dias do ataque, também para dar tempo que Gaza fosse esvaziada, os civis saíssem pelos tais corredores humanitários que estão abertos e só são fechados, via de regra, pelo Hamas. Então, as pessoas já tiveram a oportunidade de sair, sabem que o Hamas se esconde embaixo da terra, então nada mais certo do que primeiro estourar, né, esses bunkers para depois entrar, até para minimizar os civis. Então é isso que Israel está fazendo. Eu espero que Israel destrua o Hamas completamente e que outros países também tenham uma visão mais dura com relação a esses grupos extremistas. Israel suspende vistos para funcionários da ONU. Eu concordo e acho que Israel devia tomar essa postura também em relação a alguns outros países que, de uma certa forma, também se colocaram minimizando a reação de Israel, entre eles o nosso. O embaixador de Israel aqui no Brasil também fez uma nota de repúdio ao Partido dos Trabalhadores, dizendo que a nota oficial do Partido dos Trabalhadores é uma afronta ao governo de Israel, e eu concordo. Para que serve a ONU? Vamos lembrar o nosso querido e amado presidente Bolsonaro, na sua última, ou na sua primeira, não me lembro, declaração na ONU, onde ele disse: para que serve a ONU? E é isso que a gente precisa se perguntar: para que serve a ONU? Quem já esteve dentro da ONU, e eu tenho amigos que já trabalharam lá, eu tenho amigos que trabalham lá até hoje, sabem que a ONU é uma organização supramundial tomada pelo progressismo, pelo comunismo, pelos globalistas completamente, querendo ditar as novas regras do futuro do planeta. Entre elas, essas tais... essa agenda progressista aí toda, que ontem teve uma nota do Supremo Tribunal Federal, uma nota oficial, exaltando a ONU.
aqui no Brasil. Então, a gente já sabe aqui no Brasil quem está de que lado. Então, a ONU manda no STF, né? Mais ou menos é isso. Então, a agenda da ONU é a agenda do STF, mas eu não sei se a agenda da ONU é a agenda do Brasil, ou é a agenda do mundo, ou é só a agenda daqueles que acham que mandam no mundo. E esse que é o problema. Nós temos aí a OMS, a ONU, a OTAN, várias organizações suprapartidárias que querem mandar em governos, definir guerras, definir políticas públicas mundiais e tudo isso. Na prática, a ONU não conseguiu manter o mundo em paz, nem organizar nada até hoje. E eu estou com o presidente Bolsonaro. Para que serve a ONU exatamente? E não vamos esquecer, né, que essa bomba dentro da França fechou o Louvre semana passada, fechou 5 aeroportos semana passada e teve uma vítima, uma professora também que foi degolada. Também não vamos esquecer nunca, né, Vanessa, que dentro da Notre Dame mataram uma baiana que estava rezando também por esses muçulmanos, há uns 3 anos atrás. Esse vídeo que a Vanessa se refere é um vídeo de 2017. Nesse vídeo de 2017, esse príncipe árabe já chama atenção para o grande problema. A minha dúvida, vocês também vão lembrar, que o Macron ganhou a última eleição por uma diferença muito, mas muito pequena, como sempre, né? Em todos os países que eles ganham, sempre por uma diferença muito pequena, e grande parte dos seus eleitores são justamente esses imigrantes que ele deixou entrar. Então, ele serve a 2 reis, como a gente fala. Serve bem a um e bem a outro, porque ele também depende dos votos desses imigrantes para poder se manter no poder. Então, esse é o Macron que é o queridinho do Klaus Schwab. O Klaus Schwab e a nova ordem mundial têm alguns queridinhos, né? O Emmanuel Macron, o Trudeau, o Obama, e aqui no Brasil, o Eduardo Leite. Então, só para a gente saber que todos esses líderes aí foram treinados para colocar o globalismo em pauta no mundo. E o Macron é, talvez, o seu principal garoto propaganda. E agora ele está ferrado, como disse a Vanessa, porque esses que ele protegeu e deixou entrar, talvez até para garantir uma hegemonia, né? Porque essa entrada de imigrantes é muito violenta. Nos Estados Unidos foi 1 milhão nos últimos 4 anos e foi 1 milhão nos últimos 6 meses. Às vésperas da eleição do Biden, estranho, né? Enfim, só chamando a atenção para isso também, que deixar esses imigrantes entrar, às vezes, garante aí para esses globalistas as eleições. E eu acho que o Macron agora ele não tem muito o que fazer, porque a França ela já era uma coisa de um barril de pólvora. Quantas manifestações a gente viu ano passado, guerra na rua em Paris, o lixo sem ser recolhido. Vocês lembram disso? Quem vai a Paris recentemente diz que não existe mais aquela Paris que a gente ia antigamente. Então é isso. O Macron está entre a cruz e a espada agora, literalmente. Porque a ONU serve de fachada humanitária para uma série de atrocidades que são cometidas no mundo, inclusive aquela que, para mim, é a mais abominável, que é o tráfico de mulheres e crianças adolescentes. Então, muitas crianças são sequestradas, aparecem, a ONU pega e devolve para o seu algoz. Então, eu já vi vários documentários sobre isso. A ONU de humanitária não tem nada, muitas vezes ela é o grande algoz desses países, e agora, mais uma vez, pedindo combustível para dar combustível para o Hamas. Por que não pediu para o Hamas, ou para a América, ou para a Palestina, ou para a Arábia Saudita, ou até para o Irã? Aí quer combustível para quê? Para ajuda humanitária? E quem acredita em ajuda humanitária da ONU? Eu assisti esses documentários e fiquei apavorada. Deste dia em diante, eu, para mim, odeio a ONU. Porque ela é quem deixa, porque essas meninas que são levadas de um país para outro para serem escravas sexuais, quando se libertam, procuram a ONU que as devolve ao seu algoz. Olha que maravilhoso que é isso. E quando elas não dizem, simplesmente que não podem fazer nada. Então, a ONU não trata de direito humano, não trata de paz, não trata de nada disso. A ONU hoje é um órgão político, mundial, em posse desses terroristas e de muitos globalistas, que apostam no caos para dominar o planeta. É disso que se trata, nada além disso. Acho que Israel faz bem, nem combustível, nem água. Agora eu estava lendo aí um jornalista todo chateado porque o filho e a filha morreram em Gaza. Estavam fazendo o que em Gaza, eu pergunto? Por que não tirou de lá?
É porque essa gente chora aí na televisão e depois vai lá dizer, ai, meu filho foi um mártir, aí não sei o quê. Qual é? Se eu sou um jornalista, estou cobrindo, vou tirar, estou vendo a guerra, vou deixar meu filho lá para depois fazer propaganda contra Israel, dizer minha mulher morreu, meu filho morreu, sei lá eu se ele não botou eles justamente na linha de tiro. Porque eles colocam a sua própria família na linha de tiro. Então, assim, vamos parar de se impressionar com esse discurso aí de vitimização do Hamas. Quem não quer guerra não invade uma festa rave e mata 1000 pessoas, pelo amor de Deus. Então, que história é essa? Eu acho que é isso aí. A ONU é uma vergonha. Fazendeiros têm propriedades invadidas por pseudo-indígenas no extremo sul da Bahia. Pois é, eu estive conversando com fazendeiros essa semana e eles me relataram uma coisa que é o que eu acho que, se eu tivesse uma fazenda, faria o mesmo. Quem está capitalizado não plantou. Não plantou. Porque nenhum fazendeiro vai ficar, escutem vocês aí que estão me ouvindo, que acham que esse movimento sem terra vai ajudar quem quer que seja. Primeiro, não produz nada, só produz terrorismo. A gente ficou claro lá com a CPI do MST que eles são terroristas como o Hamas. Eles não têm problema em bater em mulher, em expulsar mãe, criança, nada disso. São verdadeiros feitores de escravo, um tipo de escravidão moderna que esses militantes têm, acoplam alguns índios para fazer esses índios de bucha de canhão e ganhar matéria na imprensa. Estou promovendo o povo indígena. Nada disso. Esses indígenas, coitados do centro-sul da Bahia, são bucha de canhão da pior espécie que eles usam para esses atos terroristas como esse que aconteceu aqui na Bahia. E aí, qual é que é o reflexo disso para você que está aí me ouvindo na rádio? O reflexo disso é que eles vão plantar menos. Se eu tiver menos oferta, eu tenho mais o quê? Preço. Então, toda a comida vai subir. Quanto mais invasão de terra tem, menos o agro planta. E quanto menos o agro planta, mais cara fica a comida. Essa é a ideia. É você passar fome. Então, defender movimento terrorista sem terra significa apostar na fome da população. Isso é um fato. O Brasil cresceu nos últimos 4 anos pela segurança no campo, porque com a segurança no campo eu arrisco meu capital, eu planto as minhas terras, eu colho, eu pago a minha dívida, eu faço um resultado e eu planto de novo, e aí o agro se tornou o que se tornou a força motora da economia brasileira, não é a indústria. Então, eu estou vendo nessa Bahia, sei lá, mais de 1000 outdoor. Bem-vinda, BID. Que vocês estão loucos? Estão falando aí de 2.000 empregos. No campo, nós temos quantos milhões de empregos? Então, que palhaçada é essa de toda a Bahia? Eu quero saber se tudo que gastou em propaganda com essa porcaria dessa fábrica da BID, esse governo aí do Estado, gastou contra a fome. Porque contra a fome, os outdoors diziam que era para a gente doar. Era para a gente doar. Agora, para dinheiro para fazer propaganda, eles têm pra caramba. Agora, para defender o povo, para a gente ter uma segurança melhor, para ter saúde, aí eles não têm dinheiro, é só propaganda. Então, você que vê essas propagandas do governo, não acredite, não, porque é tudo mentira. É tudo mentira. E não vai ajudar nada uma fábrica para um estado de 15 milhões de pessoas, que ainda nem saiu, porque a última chinesa que veio aqui enterrou um carro há 25 anos, até hoje não conseguiu produzir nenhum. Então, assim, vamos prestar muita atenção, porque os fazendeiros, nesse estado, já estão parando de plantar. E isso vai fazer com que o nosso estado vá mais para fundo do poço do que ele já está. Então, ações como essa, o governador tinha que vir na televisão para dizer que vai combater. E não é o que ele faz, ele acha graça, faz coraçãozinho, tá entendendo? A gente não tem governo aqui, a gente tem uma palhaçada que está ocupando lá o CAB. Não é uma pessoa assim, com brios, com ideais, é um pau-mandado qualquer aí. E olha o que está acontecendo, a gente está falando, são só 10 meses, hein? Desse governo petista. E já o estado da Bahia já vai produzir muito menos alimento do que produziu em 2022 para 2023. Então, presta atenção aí, que você vai pagar muito mais caro, principalmente o que vem do sul? As frutas. Presta atenção no preço. Você aí.
Vamos lá, falando em prefeituras aqui da Bahia, viu? O prefeito do PT é alvo de operação da Polícia Federal após suspeita de fraudes em licitação na Bahia, viu? Você imagina que deve ter sido uma coisa que o Flávio Dino não ficou sabendo, né? Porque, segundo ele, o PT, o Lula, são as pessoas mais maravilhosas do Brasil. Mas aonde tem PT, tem corrupção. E você que vai votar aí, saiba disso. Onde tem PT, tem corrupção. Já foi, e na saúde é o maior lugar que eles roubam. Já roubaram, inclusive, na Covid. Imagine sem Covid, né? A gente já teve uma licitação de uma empresa que não tem uma única nota fiscal também, lá no Ministério da Saúde agora, que ganhou um contrato de quase 250 milhões, sem contar os nossos respiradores, que até hoje ninguém deu conta de onde estão. Então, assim, essa é a verdade. Aonde tem corrupção, tem PT. Falando sobre a Polícia Federal, rapaz, eles fazem uma paralisação nos estados e no DF nesta quinta-feira. Eu acho que o Brasil voltou, né? O Brasil da greve de ônibus, o Brasil do caos, o Brasil da milícia mandando no Rio de Janeiro, dos bandidos soltos, a certeza da impunidade fez voltar a corrupção. Então, a gente vê que o Brasil realmente voltou, né? Então, eu vou chamar de novo a todos aqueles idiotas que assinaram a tal da cartinha pela democracia. Vocês são responsáveis por isso. A Polícia Federal é outro órgão na mão do ministro da Justiça, que é um comunista, que já disse ali, é o olho pequeno, eu não tenho muito, mas a polícia eu tenho. Então paga, pelo menos, né? Porque senão vai ter greve nessa polícia. Essa polícia que na época da Lava Jato chegou a ser aplaudida pela população, hoje a população tem medo da Polícia Federal e ela nem aparece mais com medo de ser vaiada. Então é uma instituição, não era assim eles que diziam, temos que defender as instituições, destruíram a instituição chamada Polícia Federal, quando botaram a Polícia Federal a perseguir inocente e soltaram traficante do outro lado. Então, assim, essa Polícia Federal hoje, mais uma Gestapo na mão do seu Flávio Dino, do que uma polícia independente, que nomeou todos os superintendentes, ficou tão brabinho que o Bolsonaro ia nomear o Ramagem, mas nomearam todos, trocaram tudo. Perfeito. É todo mundo esquerdista agora, é uma polícia na mão do Estado, não tem nada de independente. Então você aí, que assinou essa cartinha pela democracia, você apostou na miséria do Brasil, na miséria moral, na criminalidade, no início de greve, invasão de terra, tudo que a gente não teve, né, no outro governo, e agora tem, né? Tá feliz? Tá feliz? Tá vendendo bastante? Tá ganhando dinheiro? Tá legal para você? Porque para o povo brasileiro isso é o caos. Então, assim, greves como essa, vamos ver sempre. Voltou a corrupção, voltaram as greves, voltou a invasão de terra, voltou a falta de respeito ao cidadão e à nossa Constituição. Tudo bonitinho, né? Tudo maravilhoso. Tudo você está feliz agora, assinou a carta, né, da democracia. Eu espero que você esteja feliz com a sua consciência, porque, como diz a Vanessa, não é nesse plano que você paga a conta, querido, é no outro. Assim, é uma constatação, é uma coisa lógica, né? Se você está ameaçado, você vai botar todo o teu capital por essa ameaça. Quem vai continuar botando é esses que assinaram a cartinha pela democracia, que estão garantidos que a terra deles não vão invadir. E olhe lá, hein? Porque o cara da Suzano lá assinou e teve as suas terras invadidas igual. Então, olhe lá, né? Nem esses estão, de uma certa forma, protegidos. Então, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver o Brasil, que é essa potência que alimenta 1 em cada 5 pessoas no planeta, parar de produzir, graças à cartinha pela democracia. Ó, faz o L, bebê. Certo. E o seu, Tati? O meu é Tati Mandelli, _10, e fiz 100 mil Olha seguidores só, essa semana. Aplausos. Bomba. Muito bom. Obrigada a todos vocês que me seguem. 100 mil seguidores, rapaz. Eu não sei se isso é positivo, Tati, porque você está sentada numa cadeira aqui de um estúdio em Salvador, na Bahia e no Brasil. Não sei se isso é bom ou também é... Como é que eu falo? Perigoso. Perigoso. Perigoso né? Mas assim, o mundo não foi feito de gente covarde, né? O mundo é feito de gente corajosa. Eu procuro ser, nos meus comentários, o mais técnica e menos agressiva pessoalmente,
as pessoas que eu consigo. Agora, ninguém vai nos calar, né? Nós estamos aqui há 3 anos, correndo riscos para que você tenha uma informação de qualidade num mundo que está dominado por uma informação falsa. Então, somos acusados. Eu só fui acusada uma vez desse negócio aí. Estavam erradas, ganhei. Mas, assim, tomo muito cuidado para poder continuar sendo essa voz, porque as pessoas, quando me mandam no Instagram, eu acho que vocês sofrem a mesma coisa, dizem assim, que bom que você falou o que eu queria dizer. Então, eu fico feliz de ter essa posição de poder dizer, às vezes, o que as pessoas gostariam de dizer. E cada vez mais gente vê, lógico. Isso é bom, né? Notícia: o Alexandre de Moraes compartilha relatório da CPI com inquéritos do 8 de janeiro. Absurdo, né? Eu sempre acho que quando começam esses ataques de novo, né, as manchetes voltam, o direcionamento para o Bolsonaro sempre tem a ver com 2 coisas. A primeira é ele demonstrar uma popularidade que, com certeza, deixa o pessoal do governo em pânico. E a segunda, né, é criar uma cortina de fumaça para que as más notícias todas, né, que se envolvem aí, do nosso governo, e eu vou dizer, o governo brasileiro está em desacordo com o povo brasileiro, que acha que o Hamas é um grupo terrorista, que nós deveremos apoiar o Israel em qualquer circunstância. Isso é 78% das pessoas, e aí o governo vai e fala outra coisa. E aí, para diminuir o assunto, para tirar do foco, Jair Bolsonaro, isso. Tem outras manchetes que dão conta de investigações paralelas conduzidas pelo Alexandre de Moraes para fazer escutas para o Jair Bolsonaro. Quer dizer, eles estão achando pelo em ovo para tentar botar o Bolsonaro, de alguma forma, na cadeia. Eu acho que isso é tiro no pé, porque se botarem na cadeia, vão aumentar ainda mais a popularidade dele. Então, se cada vez que multidões, a gente teve multidão no Pará, multidão em Manaus, vai com o Bolsonaro e faz todo aquele, né, toda aquela mobilização popular, é claro que isso incomoda um governo que quer taxá-lo, e é uma imprensa vendida, uma mídia vendida, podre, porque só pode ser podre, alguém que defende o Hamas só pode ser podre. Não interessa a circunstância, é podre. É jornalista, é tão sanguinário quanto. Vocês que estão me ouvindo e é jornalista, saiba disso, é isso que eu acho de você. Portanto, se me encontrar, não me pergunte, porque eu vou te chamar de assassino. Mas, enfim, eu acho que o que temos agora é sempre essa cortina de fumaça, sempre esse probleminha aí, sempre a imprensa dando, porque a joia, porque o cartão de vacina, porque a vírgula, porque o pelo em ovo, porque... A verdade é, você que está me ouvindo, entra lá no Senado e assina o projeto de lei do Hamilton Mourão para anistiar essas pessoas, essas donas de casa, essas faxineiras, essas pessoas que foram injustiçadas por esse Alexandre de Moraes, que é um ditador, é uma pessoa péssima. Lembrem-se que esse inquérito das fake news também está de posse do tal material do hacker Delgatti, não é isso, Timóteo? Sim, Walter Delgatti. Que o Alexandre de Moraes incluiu aí nesse processo de fake news, talvez até para fazer alguma chantagem, sabe-se lá. Enfim, esse inquérito é uma podridão. A CPI demonstrou que nós temos um governo pífio, que não conseguiu se convencer, e a Nós da Bahia mostrou que não tem político nenhum mais. A Bahia não tem político nenhum, porque o cara tem a chance, vou dizer de novo, as pessoas já me vieram falar na rua por causa disso, mas eu vou repetir. O Arthur Maia, baiano, teve a chance de fazer justiça e fez uma palhaçada. Isso que ele fez é aquela coisa, né, do humorista. A Bahia está cheia de gente, está cheia de político que só está interessado no seu próprio problema e não no problema da Bahia. E o Arthur Maia, mais uma vez, mostrou que a Bahia, nesses últimos anos, infelizmente, não conseguiu produzir um único líder que prestasse nesse estado. É uma tristeza, viu? Você teve a chance e jogou fora. Uma pena. Eu espero que todas as pessoas aí que estão me ouvindo, que um dia deram um voto para esse Arthur Maia, nunca mais deem. Aproveitando a presença da Tati, economista, imposto seletivo aumentará preço dos combustíveis, diz o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o Roberto Ardengue. Vai ser mais um tiro no pé do brasileiro, né? Porque eles agora acham que o petróleo vai destruir o meio ambiente. Eu vou lembrar que o Brasil
ele só polui 3% de todo o carbono que é mandado no mundo. Então, aqui, o combustível fóssil não tem esse poder aí de destruição que eles ficam tentando vender através dessa agenda aí, que é uma outra agenda que vem justamente para cobrar mais de você, cidadão. Então, isso vem como aumento de imposto, daqui a pouco vem como medida ambiental, daqui a pouco vem como crédito de carbono, e aí eles vão criando essa falácia, essa conversinha mole, para poder te taxar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Não tem nada de positivo nisso, quer dizer, eles querem aumentar imposto. Por que eles querem aumentar imposto? Porque eles gastam mais do que arrecadam. Então, isso, como isso não tem fim, né, eles vão continuar gastando eternamente, você vai continuar pagando imposto eternamente. E aqueles bons dias que a gente viveu nos últimos 4 anos de impostos diminuindo, vai acabar. Eles também resolveram ontem na Câmara que vão taxar os big fundos e os mais ricos. Isso só tem um efeito prático, tirar o dinheiro do Brasil, só. Não tem mais nada, porque se eles vão te taxar, o que você vai fazer? Eu já falei sempre, o dinheiro é covarde, o dinheiro não fica aonde ele não é bem-vindo. E se no Brasil os superfundos vão ser super taxados, evidentemente eles vão diminuir. E aí aqueles fundos que não são taxados aí acabam comprando uma parte grande do nosso mercado. Essa semana, a BlackRock comprou as ações majoritárias das lojas Renner. Você fica sabendo, disso, não então. É verdade? E comprou também uma posição importante em outros 2 grupos de educação. O grupo que é dono da Estácio de Sá, IBMEC e vários outros, e um outro chamado CONAG, que é outro grupo importante na área de educação. Foram eles que foram às bolsas brasileiras na semana passada para fazer essas aquisições e acabaram levantando a bolsa. Quando a gente vê a bolsa subindo, quando a ação está muito baixa, pode significar que tem empresas internacionais se aproveitando desse momento para poder tomar conta de várias áreas no Brasil. Então, a gente vê uma gigante do varejo, como a Lojas Renner, agora é BlackRock, e 2 empresas importantes na área de educação, também é BlackRock, e a BlackRock são os globalistas, é a ONU, é essa agenda toda. Então, já botando as garrinhas de fora e explicando por que, afinal de contas, agora a gente entende que a Renner assinou a tal da cartinha pela democracia. E eu falo isso com muita ironia, porque o José Galão é meu amigo e eu fiquei extremamente decepcionada com a assinatura dele lá. Mas hoje a gente vê que ele é só uma pecinha dentro desse grande conglomerado, porque ele não é dono, ele era só funcionário. E por que ele fez isso? Já de olho aí na BlackRock. Então, vocês aí já ficam sabendo que a Lojas Renner não é brasileira, não. Ela é da BlackRock. Então, é tudo isso que está acontecendo aí no mercado brasileiro é esperado, né? Quando muitos perdem, uns ganham, né? E sempre os mais ricos ganham mais, os bancos e tal. A gente viu isso nos anos imensos de governo Lula e vai ver a partir de agora de novo. Então, essa é a realidade. A inflação provavelmente vai aumentar, porque principalmente quando essa reforma tributária, que é muito injusta, for andar para frente, a gente vai ver que, como esse governo ele tem necessidades ilimitadas, ele vai criar impostos ilimitados. Quando ele não conseguir mais cobrar imposto porque você não consegue mais pagar, ele vai imprimir moeda e vai gerar inflação, como na Argentina. É mais ou menos assim que funciona, não entrega nada, cobra muito, e esse é o Brasil que temos aí pela frente. Saiu a primeira pesquisa sobre o segundo turno na Argentina. Porque o argentino está absolutamente preocupado com a economia, como eu disse, depois que o Massa ganhou essas eleições em primeiro turno, quer dizer, estava na frente na eleição no primeiro turno, já a economia argentina piorou um pouquinho essa semana, ele ali acenou com $1, porque tem vários dólares na Argentina, não para quem vende petróleo, porque vende trigo, é uma loucura. Então, ele fica fazendo esses subsídios aí setoriais, né, que é uma coisa que não vai funcionar nunca, quer dizer. E o argentino já sabe que está fadado aí a um problema grande, caso um ganhe, caso o outro ganhe, né? Porque, assim, na verdade, colocar em ordem a economia argentina vai ser uma coisa bastante difícil. Mas, olhando, Timóteo, o quanto que a Patrícia fez, porque, na verdade, das primárias, tem uma primária de primeiro turno e segundo turno na Argentina. Na primária, o Milei fez 30, o outro fez 28 e ela fez 28. Agora, no primeiro turno, 5% dos votos dela passaram para o Massa, e ele fez 35, o Milei continuou com 30 e ela fez 24. Achar que esses 24 da Patrícia irão
para o Massa é uma ilusão que só em pesquisa de camarada que está ganhando alguma coisa para fazer essa pesquisa, ou foi exatamente no reduto correto, porque não é isso que a gente vê. A grande questão na Argentina, com todos os argentinos com quem eu falei, era: gostamos muito do Milei, da proposta dele, mas ele não tem base para governar. Isso foi, sei lá, 9 de cada 10 respostas que a gente recebeu. Tenho medo de votar nele, como é que ele vai governar? Ele, com o que conseguiu na Câmara e no Senado argentino, mais o partido da Patrícia e mais o outro cara que ficou com 7%, que já ficou do lado dele, ele tem maioria absoluta no Congresso. Eu acho que os nossos amigos marqueteiros sem ética baianos vão ter problemas para conseguir vender uma mentira para o povo argentino, porque esse Massa e o peronismo é uma mentira que só fez afundar a Argentina, e todo argentino já sabe disso. E o que mais levanta a campanha do Milei, diferente do que mais levanta as campanhas da esquerda aqui no Brasil, são justamente os jovens. São os jovens quem mais estão abertos ao discurso do Milei, porque sabem que dentro desse discurso peronista aí de privilégios eles não estão incluídos, e a gente tem uma faixa imensa da população jovem na Argentina sem emprego e, pior, sem perspectiva. Então, esses jovens todos se aliaram a esse discurso do Milei, que é um discurso de faça você mesmo, vamos fazer a Argentina grande, vamos acabar com esses privilégios que não têm sentido, vamos botar na cadeia o político corrupto e por aí vai. Então, esses discursos do Milei acabaram despertando mais os argentinos. Então, hoje, esse abraço foi um abraço na frente da televisão argentina. A Patrícia, que já tinha assinado a carta de que não aumentaria impostos, que o Milei assinou primeiro, ela assinou depois. O Massa não fez essa mesma declaração. O argentino, como nós brasileiros, até mais que nós, morre de medo desses impostos, né? E principalmente do maior imposto que eles têm, que é a própria inflação. Então, eu não acredito nessa pesquisa. Eu acho que essa pesquisa é de manipulação de opinião pública, como foram as propagandas patrocinadas por esses marqueteiros sem ética aqui da Bahia. A ditadura da Venezuela acusa primárias da oposição de fraude. Estava muito bom para ser verdade. Sim, o Juan Guaidó ganhou a eleição da última vez e não levou, não foi isso? Foi acusado de fraude e tal, uma coisa desse gênero. Tanto que várias nações do mundo entenderam que o Guaidó era o presidente da Venezuela. Sim. Então, assim, acreditar em eleição na Venezuela é acreditar em conto de fadas, né? Porque não existe eleição. O que tem de diferente, o que possibilitou essas primárias, foi a ameaça dos Estados Unidos de romperem o cerco à Venezuela se eles fizerem eleições livres. Como a Venezuela está quebrada, endividada, ferrada, e assim vamos, né? Então, várias dessas pessoas que, evidentemente, mantêm esse regime, né, as boquinhas abertas lá, que fica mamando e tal, várias devem estar passando por problema de falta de dinheiro lá também. Então, o que eu acho que a gente pode ver é uma pressão forte internacional para que essa eleição aconteça enfim, tire a Venezuela disso. É uma ilusão? É, mas eu acho que a quantidade de força interna que o Maduro perdeu desde a época do Chávez até hoje, ele vai ter que matar muita gente para conseguir, olha só, 93% é muita coisa. Então, assim, o povo venezuelano mostrou aí nessas primárias que não quer mais o Maduro. Então, eu acho que a situação dele deve estar um pouco insustentável dentro da Venezuela, inclusive com seus pares, né? Porque a gente sabe como funciona a política, todo mundo quer ganhar. Se já não tem mais onde ganhar, não preciso apoiar. Vou apoiar por quê? Se não tem mais nada para eu ganhar. E a Venezuela é o país hoje, o segundo país mais pobre do planeta. Então, assim, os organismos internacionais, se é que existem, a ONU não, porque isso não serve para nada, mas quem sabe as outras pressões e tal consigam fazer com que realmente ocorra uma eleição na Venezuela. Como é que diz o nosso amigo presidente do Supremo Tribunal Federal? Uma ditadura de direita. Ai, a única ditadura de direita que existiu no mundo foi a ditadura de Singapura, que transformou Singapura, com seus 20 quilômetros quadrados, na maior potência mundial do mundo. Só para lembrar. São 10h25, Tati Mandelli, eu queria te agradecer.
Até a próxima semana. Muito bom os seus comentários, como sempre, aqui na Brado. Poxa, Timóteo, vou te dar uma notícia ruim. Semana que vem eu não venho na Brado. Sabia, eu tava sentindo, vai viajar, Tati Mandelli. Eu tenho um casamento em Porto Alegre do filho da esposa do meu pai, e então eu vou para Porto Alegre amanhã de manhã cedo, e aí eu vou aproveitar para fazer umas outras visitas lá que eu tenho que fazer em Porto Alegre, como quinta-feira também é feriado, então eu não vou vir na terça-feira, mas semana que vem eu estou aqui na Brado, outra semana de novembro eu estou aqui na Brado, e já combinei até com a Gabi que vou participar do Mulheres na Brado também. Então, na outra semana eu estou com vocês, mas essa aqui, infelizmente, não. Deixo para vocês o meu grande abraço, um excelente final de semana para todos. E estamos juntos, esperando sempre notícias boas para dar aqui. Valeu, Tati. Então, até novembro e volta para a gente cobrir, com fé em Deus, a vitória do Milei na Argentina no segundo turno. Muito